Desde os tempos mais remotos, as civilizações sempre procuraram meios de punir criminosos que praticavam crimes graves. Mesmo nas tribos mais antigas, já era possível ver desenhos e relatos da própria comunidade aplicando a pena de morte a um criminoso. No vídeo de hoje, vamos voltar na Revolução Francesa, onde o próprio rei recebeu a pena de morte e teve sua cabeça decapitada por uma guilhotina. Foi na França, de 1789, que milhares de pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela guilhotina. Independentemente de cor, raça ou classe social, qualquer um poderia ser subjugado pelo Estado através deste instrumento macabro. Apesar de ter ganhado fama na Revolução Francesa, a guilhotina já tinha versões mais simples na Idade Antiga e na Idade Média. O principal motivo de sua criação na França foi a discussão de se aplicar uma pena justa a todas as pessoas que praticassem o mesmo crime. Naquela época, os mais pobres, conhecidos como plebeus, quando condenados por crimes graves, eram submetidos a todo tipo de pena, desde a forca ao esquartejamento. Já os nobres poderiam escolher penas de morte mais brandas, que proporcionasse menos sofrimento. Para resolver esta situação, o médico e político Joseph Ignace Guillotin propôs que todo condenado à morte teria sua cabeça decepada. O objetivo do médico era propor uma execução mais humanitária, mas a guilhotina, com o seu uso deliberado, virou o símbolo de execução na Revolução Francesa. Basicamente, a guilhotina é composta por uma lâmina que fica a uma altura de mais ou menos 2 metros, que fica presa a um bloco de 30 quilos e desce quando o carrasco libera a corda, podendo chegar a uma velocidade de 24 km por hora. Na época, cerca de 50 guilhotinas foram instaladas em várias cidades. A execução na guilhotina era um espetáculo aberto ao público. O carrasco cruzava a cidade para levar condenados à praça. Esses desfiles, que duravam cerca de 2 horas, eram a etapa mais lenta do ritual. Ao chegar, os condenados eram posicionados sobre um tablado onde ficavam amarrados. O carrasco soltava a corda após prender o condenado com uma barra de madeira. A chapa metálica despencava e, em 0,68 segundo, decapitava o preso. Segundo alguns estudos, a guilhotina não causa dor, já que corta a ligação entre os nervos da coluna e o cérebro de forma muito rápida. A lâmina, que tinha o peso de quase 5 quilos, matava de forma tão automática que o condenado sequer sentiria o frio da lâmina em seu pescoço. Na época, existiram relatos de espasmos musculares vistos em cabeças de decapitados na guilhotina. Isso assombrava muito a plateia que assistia na época. Hoje, isso já pode ser explicado, pois nos 5 primeiros minutos após a morte, seja ela por decapitação ou natural na cama de um quarto, é normal sentir alguns espasmos, movimentações nos olhos e até mesmo nos intestinos. Só que a partir do momento em que você está morto, nenhum sentimento lhe aflige, e isso inclui a dor. Mas isso são teorias. O que na verdade se sabe é que ainda não sabemos o que aquelas pessoas sentiram quando a lâmina transpassou seus pescoços. Estima-se que 40.000 cabeças rolaram entre o período de 1792 e 1799. Tal época ficou conhecida como o período do terror. Nesse tempo, o governo revolucionário suspendeu garantias civis e cerca de 15.000 pessoas morreram na guilhotina. O grande nome e mandante desta grandes quantidades de morte foi Robespierre, que posteriormente vamos fazer um vídeo só sobre ele e seu reino de terror. No fim, um golpe derrubou Robespierre e ele foi guilhotinado, provando assim do seu próprio veneno. Em 10 de setembro de 1977, a última pessoa a ser guilhotinada foi executada na França. Seu nome era Hamida Djandoubi, condenado à morte por tortura e estupro seguidos de morte. Foi decapitado em uma prisão em Marselha. A pena de morte seria abolida na França em 30 de setembro de 1981. Este é mais um vídeo da série Pena de Morte. Não esquece de ativar as notificações para acompanhar os novos vídeos do canal.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente assim, você ajuda a produzir mais conteúdos como esse no canal.